aqui ao vivo na VBTV, o seu canal de entretenimento na internet. Nós queremos te dar uma boa noite e hoje o tema é espetacular. Vamos discutir assuntos aqui relacionados a judeus e árabes. Tem alguma dúvida sobre este assunto? Você não vai sair daqui com nenhuma dúvida, porque você está aqui, olha, na VBTV, o seu canal de entretenimento na internet.
voltamos aqui. Como eu disse, estamos aqui hoje para tirar todas as nossas dúvidas. Primeiro, Marcos, muito obrigada, que sax, né? Encheu aqui os nossos ouvidos com boa música. Obrigada por ter vindo participar do nosso programa. Bom, estou também aqui com o pastor Chaguri, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Igreja Central de São Caetano do Sul. Acertei tudo? Acertou. É grande, né? São Caetano do Sul, uma grande igreja. Obrigada a você que está aqui nos assistindo agora ao vivo. O pastor também é formado, tem doutorado em antropologia. Estou fazendo doutorado em antropologia na Mackenzie. Ok. E exerço o ministério na Igreja Central de São Caetano do Sul. E antropologia, nós vamos colocar aqui, tirar todas as nossas dúvidas hoje de uma vez por todas sobre judeus versus árabes. Podem mandar suas perguntas assim que você quiser aí. E nós vamos começar sobre a história. Por que surgiu, vamos começar assim a origem, a história, por que surgiu esse conflito, porque existem essa diferença entre os judeus e entre os árabes. Sim. Vamos lá. Como pastor, né, eu vou dar início na questão bíblica. Tá. A questão bíblica é o nosso grande pai das duas religiões, das três religiões do mundo, né, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, é Abraão. Ok. Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho foi com Agar, Ismael, o seu primogênito, que os islâmicos, os árabes, eles chamam como aquele que é o principal dos filhos de Abraão. Opa, nem eu tinha essa informação. Então eles consideram o principal. O principal para a cultura árabe, Ok. para a visão islâmica, né? Tá. E do lado judeu, Isaac, Tá. que considera também como o filho da promessa, o filho que Abraão esperou, no momento certo Deus deu a ele. E aí entre os próprios irmãos houve aquele conflito, Houve né? um conflito, né, em determinado Nas momento. esposas, né, na verdade. Isso, né, ali. Em determinado momento da vida daquela família, Abraão, Agar e seu filho Ismael, e depois Abraão e Sara e seu filho Isaac. Em determinado instante da vida houve um conflito em termos de convivência entre os 2 irmãos, né? E neste conflito já chegou um ponto de Sara pedir para Abraão expulsar Agar, mãe de Ismael, junto com o seu filho. Melhor ter uma mulher só, então, né? Só, Melhor, tá bom ouvindo caminho. você, tá ouvindo. Não é bom caminho. É, E Abraão expulsou. E diz a Bíblia que Abraão expulsou com muita dor no coração, né? porque ele amava. Amava o seu filho. Lógico. Muito triste. E este filho foi para o deserto junto com a mãe. E ali passou por fome, teve sede. A mãe viu que o filho estava desfalecendo, sofrendo, e clamou ao Senhor a misericórdia de Deus. E naquele instante o anjo do Senhor veio e protegeu Ismael. Para que ele não morresse. Para que ele não morresse, não perdesse a sua vida. E de Ismael, então, nós tivemos aí a grande nação, né? Boa parte aí do Oriente Médio, e os árabes. E dentro desse povo maravilhoso, essa cultura maravilhosa que é a cultura árabe, nós aí temos cristãos, temos islâmicos dentro desse âmbito sagrado que é a cultura árabe. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal aqui. Você é árabe? É de família árabe? Eu sou de família árabe. De família árabe. Eu sou nascido no Brasil, mas Nascido sou no de Brasil. família árabe. E a sua família, ela tem toda uma cultura, você nasceu numa cultura árabe. Uma cultura árabe. Tá, então, desde a sua infância, você vem conhecendo essa história já como família. Já como família. E confirmando todas essas informações. Confirmando todas as informações e amando muito a cultura árabe. Tá. É uma cultura preciosíssima que, infelizmente, é deturpada pela mídia, né? Pois é. Então vamos entrar realmente neste assunto aqui. Bom, então a origem é assim. E de Isaac, então, que ficou lá com o pai. Judeus, né? Judeus, Isaac. Tá. Aí surge o povo judeu, né? O povo da promessa, o povo do Antigo Testamento. Jesus veio deste povo. Tá. Né? Então, que são povos irmãos, que têm um grande senso de compromisso com Deus também. E, infelizmente, são povos que hoje vivem em intrigas, vivem nesse conflito, nessa dificuldade, tanta dificuldade sociológica, dificuldade política, dificuldade, principalmente a dificuldade religiosa, né?
não existe nenhum tipo de acordo entre eles. O que é diferente aqui na parte religiosa? O que é muito diferente? O que não entra de jeito nenhum? Então, Não funde. o judaísmo tem a sua base principal em Abraão. Tá. Entretanto, tem uma visão do Deus de Israel, Tá. que é o mesmo Deus para os árabes, que é o mesmo Deus para os brasileiros. Entretanto, dentro do povo árabe existem os islâmicos, que surgiu uma religião que surgiu no 6º século, né? Surgiu através do profeta Muhammad, O islamismo. do islamismo, Okay. que é uma religião não tão antiga quanto o judaísmo, e ela difere em alguns pontos principais. Por exemplo, no Ramadã, né? Certo. Nós temos aí, o Ramadã é o período de jejum Tá. que eles praticam. Difere na questão também doutrinária, no que diz respeito à visão do profeta em si, né? O judaísmo não aceita o Muhammad como profeta, como o cristianismo também não aceita Muhammad como profeta. Tá. Especificamente para o islamismo, o profeta Muhammad. Difere na questão também de uma visão teocrática, cultural. O islamismo, a política está ligada à religião. Tá. Totalmente entrelaçado. Em muitos países, tá? a política está ligada à religião. Né? Descumprir com as características políticas é descumprir com as características religiosas. É uma mistura É uma mesmo. mistura, eles estão intimamente ligados. Entretanto, já no judaísmo isso não é existente, porque hoje o judaísmo, por incrível que pareça, em Israel já tomou conta a pós-modernidade. É verdade. Né? Então, aquele judaísmo ortodoxo é mínimo. É mínimo mesmo, é mínimo né? Que em Israel. Tá. Então, existe essa questão. E a preservação da cultura, essa cultura religiosa, é muito mais forte dentro do próprio islamismo Certo. do que no judaísmo em si. Ok. Agora sim, todo árabe é muçulmano? Não, não. Então, também descobri isso agora. O doutor Google me informou um pouco antes de entrevistar. Como é que é essa história? E como não é muçulmano, então como é que existe essa intriga? Porque diz que os muçulmanos é que são aí os complicadores, né? Os bravos da história. Mas como é que é essa Na história? realidade, eu não sou muçulmano. Né? Tá. Eu sou muçulmano na questão do significado da palavra. Né? Que Então vamos lá, por partes. Muçulmano significa? submisso a Deus. Então, Ok, nesse sentido, então eu sou somos muçulmano. Tá. Sou submisso ao Senhor. Ok. Né? Não como doutrina, não como religião, mas sou submisso a Deus. Entretanto, o islamismo, ele tem uma visão muito mais teológica, teocrática, do que o Ocidente. Tá. Essa questão de que os árabes são causadores... É a mídia, né? Isso é Ela mídia, introduz na isso, realidade, a mídia introduz, né? O Realmente, Alcorão, né? que é o livro sagrado do islamismo, por exemplo, ele não prega o terrorismo. Isso é inexistente. É completamente balela afirmar que o Alcorão prega o terrorismo. Quando se fala da jihad, que é essa guerra santa, essa guerra santa é a guerra interior que todo muçulmano precisa passar. Não é uma guerra do Oriente, literal. uma guerra do Oriente contra o Ocidente, mas é uma guerra interior que eu necessito passar, que o Marcos necessita passar, você necessita passar. É uma guerra espiritual, né? Que é aquela batalha dia a dia que nós necessitamos, mudança de vida, mudança de hábitos. Esta é a guerra que o islamismo chama de jihad, a guerra santa. Entretanto, a mídia ocidental e algumas facções dentro do islamismo observam isso como uma guerra física. Entre nações, entre povos. Isso é o que caracteriza, de fato, esta influência negativa que hoje o mundo ocidental tem do islamismo. Mas nós queremos saber agora sobre o terrorismo. Né? O porquê que existe essa confusão? Será, né? Existe até hoje. É uma briga, uma confusão.
Por que que existe o terrorismo? Então vamos lá. A mídia informa que o Islã, né, é igual a terrorismo. Isso é uma verdade, isso é uma mentira dentro daquilo que você tem realmente estudado e buscado Não, como... Isso é utópico, é completamente falso. Falso. É falso. Existe mais terrorismo no Ocidente do que no Oriente. Posso fazer uma pergunta? 11 de setembro, quem fez aquilo? Ali uma facção criminosa que depois os Estados Unidos logo descobriu, né? Uhum. Osama Bin Laden estava envolvido. Eu acredito, particularmente, existem estudiosos sobre o assunto que acreditam que não tem nada a ver com Osama Bin Laden, que Osama Bin Laden apenas foi uma laranja. Nossa, é mesmo? Existem estudiosos. Entretanto, eu não acredito que seja isso, é especulação, né? Ah. Mas... Islã, terrorismo, a visão é o seguinte, o islamismo tem uma característica que ele segura a questão dos princípios religiosos. Tá. Ele não é aberto à cultura ocidental. Por exemplo, a cultura ocidental, a nossa cultura, principalmente a cultura brasileira, é uma cultura que já está muito influenciada pela cultura americana. Ok. Nós Muito temos influenciada. total, né? Completamente, né? E neste processo cultural, quando os Estados Unidos entra a indústria americana, então a mercadoria americana. Então com isso entra a pornografia, entra a bebida alcoólica, entra o cigarro, entra drogas, e o islamismo se fecha para isso. Não aceita, Não de aceita jeito essa nenhum. cultura. Tá. Então o islâmico ele não bebe bebida alcoólica, porque é pecado para o islâmico. O islâmico ele não come carne de porco. Mas o judeu não faz isso O também? judeu também faz, né? Tá. E porque é pecado ao islâmico. O vinho tem que ser sem álcool. Sem álcool. Sem álcool. O islâmico, por exemplo, não aceita novelas do Ocidente, filmes do Ocidente. Eles têm lá Tudo existe isso a própria bloqueiam. produção. Eles têm Eles a própria bloqueiam. produção, bloqueiam tudo. Tá. Música Não também? entra nada. Música também? Não entra nada Música de também, fora. sim, nada de fora. Tudo deles. Tudo deles. E o que acontece? Por causa dessa situação, a América vai perdendo o mercado, território. Lógico, né? Financeiramente não é interessante para os Estados Unidos. Tá. Então, financeiramente é viável que os Estados Unidos tenha no islamismo uma nação democrática. E não com uma nação com visões teológicas, visões baseadas em costumes religiosos islâmicos. Entendi. Então há necessidade de ter uma nação democrática dentro de um país islâmico para que os Estados Unidos a América entre com seus recursos. Como em todos os outros lugares que ela com a consegue. economia. Né? E essas nações islâmicas se fecham para os Estados Unidos. Com isso vem os embargos econômicos. Entendi. Então você olha para uma nação islâmica, por exemplo, existem nações islâmicas no mundo que muitas crianças estão morrendo de fome. Que coisa absurda. Muitas por causa dos embargos econômicos. Ah, Eles não podem comprar nada e também não podem vender nada. Então o país ele vive numa fragilidade econômica total. Diante disto, cria-se uma revolta popular naquela nação. Porque eles estão sofrendo Contra o próprio por causa de governo. uma sanção Tá. do Ocidente. Tá. E aí, Eles têm uma revolta ao uma contrário. revolta, Uma revolta. e com isso eles querem chamar a atenção do mundo. Surgem então algumas facções dentro do islamismo, que são facções criminosas, que o Corão condena essas facções, Tá. e essas facções começam então a chamar a atenção do mundo, aplicando o terrorismo no Ocidente. Entendi. No Ocidente. Com esse único objetivo, para chamar a atenção, Chamar a atenção do mas mundo. é uma equipe, é um criminoso, São é um grupo criminoso. Criminoso que a religião não apoia. Pastor, uma pergunta. E esses homens bombas que tentam, né? Eles acreditam que se eles fazem isso, eles vão... Faz em pra- nome de alguém. Como é que é? Vai pro céu Eles vão e... pro céu, Paraíso. pra lá, Paraíso, um monte de paraíso. mulher, não é? E eles acreditam nisso mesmo? Eles acreditam, é uma visão completamente cultural, Cultural. Eles cultural, fazem religiosa, né? Mas eles creem Eles piamente acreditam nisso. nisso. Mas que- isso está embasado no Corão? Não, isso está embasado nas tradições islâmicas, né? Ah, ok. Nas tradições islâmicas. Então não é assim algo que não tem uma origem. Tem um a sua pensamento. origem, tem a sua origem,
mais dentro dos âmbitos da tradição islâmica. Tá. Agora, o terrorismo. Isso, nós falamos sobre o terrorismo. E agora aqui, a cultura. Dentro da cultura árabe, judeus, qual é a grande diferença? Nós sabemos que os árabes aqui tiveram, eu até fiz aqui a minha lição de casa aqui, eles aumentaram seus conhecimentos com várias heranças, né? E com várias junções. Com a expansão do Islã, né, por fronteiras distintas como da Amazônia até a Península Ibérica, houve ali um caldo cultural que resultou em árabes muito inteligentes, temos ali nomes de médicos, grandes nomes vindo. Essa cultura, com todo essa mistura, com todo esse grupo que se separa para fazer, a cultura hoje qual é? A real, a atualidade, a cultura árabe, a cultura judaica, qual é? Né? Qual o fundamento, né? Qual a base e qual é a extensão? Hoje nós vivemos num período completamente diferente da origem, né? Tá, isso. Nós chegamos lá na origem, vamos chegar mais perto da atualidade. Completamente. Então, hoje a cultura árabe, vamos falar a respeito de árabes cristãos. Tá. Então, a cultura árabe cristã é uma cultura semelhante à cultura ocidental, mas não na sua totalidade. Tá. Então, por exemplo, o árabe ele já tem uma visão cultural de apego à família. A família é tudo para um árabe, né? Não existe bem... Conta um pouco, né, esses detalhes aí, bem, né? A gente vê algumas... Não existe bem mais precioso do que a família. A família é a essência na vida de um árabe, na vida da cultura árabe. Isso tanto para o islâmico quanto para o cristão, árabe cristão. Não existe... Há poucos divórcios, não é isso? Parece que a estatística para árabes, assim, é uma quantidade... quase mínimo, né? Uhum. Quase mínimo. Tá. Então, os filhos são pérolas preciosas para os pais. Então, a preservação familiar ela é muito importante. Muito importante. Com a preservação familiar, então, uma criança que cresce num lar como este, ela vai crescer numa estrutura completamente diferente. Uma estrutura forte, uma estrutura de incentivo, uma estrutura de apoio, né, de cuidado. Isso faz com que, na cultura árabe, esta criança tenha uma visão semelhante à dos pais. Qual a visão? Preservação da família, o intuito de buscar o seu crescimento diário, o seu desenvolvimento, né? O respeito que ele tem pelo próximo, o árabe. E a família, você diz assim, não só pai, mãe, filhos, a família em termos de parentes e todos. Né? Então imagine uma criança que cresce dentro de uma cultura árabe. Ele observa o seu pai e a sua mãe, aquele casamento sólido, né? Uma família unida, uma família que o pai está sempre ali trabalhando, batalhando, trazendo o pão de cada dia para casa, tendo todo o cuidado com os filhos, com a esposa. São exemplos. Aí, em um determinado momento, essa criança vai se desenvolvendo, crescendo, e ele olha, eu tenho que ser como meu pai, eu tenho que... É o sistema patriarcal, a referência. E ele busca todo o apoio, todo o incentivo desse pai. Esse pai vai dar toda a força e ele vai construir os mesmos caminhos que o seu pai construiu. E com isso ele será uma pessoa, acreditamos, bem-sucedida, terá uma visão muito mais ampla do nosso mundo, né? Terá a questão da segurança. A gente percebe a preservação mesmo, isso. Né? Da descendência, não é? A preservação muito consistente dessa descendência. Muito, muito. E eles trabalham meio que unido, né? Se o pai trabalha numa profissão, o filho segue aquele mesmo. Segue a profissão. E ajuda o pai. Por exemplo, um árabe, ele tem um comércio. Se ele tem vários filhos, ele coloca os filhos para trabalhar junto. E as mulheres podem um trabalhar também, pastor? As mulheres também. Podem trabalhar? Podem trabalhar, sim. Isso dentro da cultura árabe cristã. No islamismo, a mulher, ela não trabalha, ela cuida da casa e dos filhos. Tem essa diferença. Tem essa diferença. Ela cuida da casa e dos filhos. E o esposo, o marido, ele sai para trabalhar e dar todo o suporte necessário para a família.
pouquinho com o Marcos Batata, né? Vamos lá. Pode perguntar por que batata? Porque quando eu era pequeno, né, criança, eu era baixinho e gordinho. E aí a molecada na escola abusava e chamava não tinha de batata. bullying, né, naquela época. Naquela época, naquela época é dose. Eu não gosto dessa palavra, não sei porquê. Passei dos 20 e ficou assim aquela época. Aí o apelido pegou, mas aí meu pai... Você nem ligou? Nem liguei, acostumaram e o apelido pegou mesmo, não teve jeito. E esse bom humor vai ligar pra quê também, né? Fala um pouquinho mais do seu trabalho, o que vai sair aí? Daqui um mês, é isso? Daqui um DVD? Um mês vai sair meu primeiro DVD, já tô com 2 CDs. Ok. É meu primeiro DVD e esse DVD vem com 5 músicas novas do meu... Porque eu tô usando algumas músicas, clipes do primeiro CD e do segundo. E tô lançando mais umas 5 músicas novas nesse trabalho, nesse DVD. Então eu fiz esse DVD em vários lugares, como Ilhabela, Marizias, peguei algumas praias maravilhosas, uns lugares da natureza lindos e fiz e montei alguns clipes tocando com as imagens da natureza, era o cenário. E algumas outras clipes foram feitos no estúdio de gravação para mostrar pro pessoal como que acontece uma gravação ao vivo, como isso que é bacana. Aí o público vai poder ter essa referência como que é feita uma gravação no estúdio, porque o pessoal não tem ideia, nem menor noção, né? Noção do que é feito dentro de um estúdio. E quando é que chega? Provavelmente acho que na primeira semana de agosto. Já deve estar chegando Excelente. E para te contactar, para te convidar, para ir para você, né, agraciar todo mundo aí com esse som que eu sou apaixonada aí, os dois, né, na verdade, o sax e a flauta, eu acho. Me fala aí seus contatos. Tem o site, né, marcosfernando.com.br ou o contato no Facebook, Twitter, vai achar, é fácil, é só colocar Marcos Batata. Aí tem que pôr o batata, gente. Não tem tem que jeito. pôr o batata que não tem jeito. Então tá bom. Me fala um pouquinho mais onde você vai estar nos próximos sábados ou domingos ou dia de semana, né? Para o pessoal poder te acompanhar também. Aos sábados de manhã na Igreja Central de São Caetano, onde o pastor Chagulho... você que vigia ele, Chagulho. Eu sempre toco com a banda instrumental lá, muito legal. Tá. Então eu participo com o pessoal da igreja lá. E à tarde, JAs, eu sempre tô cada sábado em uma igreja diferente. Então no próprio site tem tem a agenda lá. E tem os evangelismos na semana, também com o pastor Cirilo Gonçalves, que é um evangelista muito conhecido também. Fechado então. Então daqui um mês você já vai ter aí o Marcos Batata, né, com o seu sax no seu DVD. Muito bom, hein? E nós vamos falar um pouquinho aqui, antes de falarmos da faixa de Gaza ali, vamos falar um pouquinho da cultura árabe aqui no Brasil. Nós temos aqui uma comunidade árabe? Nós temos uma comunidade árabe. E o que é preservado, o que acontece ali? Essa comunidade fica na Vila Mariana, né? Pode passar o endereço. Na Rua Coronel Lisboa, 532. Olha, pode ir Vila lá. Mariana, São Paulo. É um local de adoração ao ar livre. Que delícia. É um local de adoração a Deus, a Alá, o Deus Criador dos céus e da terra. Neste local é preservado toda a cultura árabe, né? A língua é preservada, a alimentação é uma alimentação árabe, uma culinária árabe, a música é uma música árabe. Opa, já falamos de música aqui. Peraí, posso dar batata? Vamos lá? Qual é a diferença da música? Eu já toquei lá na comunidade árabe e vi muita... E quando eles começam a cantar é muito diferente, porque todos cantam na língua. Então é uma coisa assim que você não conhece a letra, mas você aprecia como que é feita a estrutura da música. Muito diferente da nossa? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. A música ela começa num tom
sempre menor. Ela tem a nuance dos árabes, ela tem sempre aquela escala menor e aí eles misturam com umas escalas harmônicas, mais ou menos. Eu vou misturar aqui os sons, vocês vão perceber. A nossa escala que a gente usa assim para fazer músicas e tal é mais ou menos isso daqui, ó. E eles fazem uma mistura e faz isso daqui, ó. Floreios e dá essa diferença da música, das escalas, por exemplo, a escala menor e a escala árabe, a escala harmônica, dá essas nuances assim, para quem está ouvindo. Tocar, vai lá, olha que beleza. Que mais que é preservado ali na cultura árabe? Então, nós temos o primeiro objetivo da comunidade árabe é a adoração a Deus, né? Então nós fazemos uma convergência entre as escrituras sagradas e o Alcorão sagrado. Então a visão do cristianismo precisa ser uma visão de aproximação com o Islã. Sim. O Ocidente ele precisa se aproximar com o Islâmico e o Islâmico se aproximar com o Ocidente. O problema é que nós temos uma grande dificuldade de trabalhar essa questão das convergências. Nós nos preocupamos mais com as divergências. É verdade. Porque eles pensam diferente, então vamos combater aquilo que eles pensam diferente de nós. Lá na comunidade árabe isso é respeitado. O islâmico ele é respeitado naquela casa de oração, né? Como o islâmico ele é respeitado na casa de oração, preservando a sua cultura, preservando o Deus que eles acreditam, que é o mesmo Deus que nós acreditamos. Sim. Alá é Deus, né? E nós adoramos esse Deus em espírito e em verdade. O Alcorão tem alguma diferença com a nossa Bíblia, Bíblia brasileira? Né? Olha, quais são existem grandes diferenças? Não. Claro que existem as divergências, né? Divergências. Existem divergências doutrinárias, Tá. né? Mas existem muitas Vocês lidam com convergências. isso, né, para o árabe cristão? Nós apresentamos, o árabe cristão usa a Bíblia, né? O islâmico usa o Alcorão, que é o livro sagrado do Estão ali islamismo. juntos. Estão, sim. Nós apresentamos a palavra de Deus na Bíblia e no Alcorão. Para fazer o paralelo. Então, por exemplo, eu falo sobre o sábado. Eu vou falar sobre o sábado na Bíblia e mostro o sábado no Alcorão. Ok? Falo sobre os anjos na Bíblia e os anjos no Alcorão, sempre trabalhando com as convergências, né? Existe um texto no Alcorão que diz que, na dúvida, nós temos que buscar os escritos anteriores. Esses escritos anteriores, para o islâmico, é a Santa Escritura, a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Então existe mesmo uma convergência de... e o islâmico que ele se aproxima da casa de oração, que frequenta a casa de oração, ele se sente como se estivesse numa mesquita. Olha que É legal. respeitado, tem um local para ele fazer a sua lavagem, né, para a oração, eles fazem a ablução, a lavagem para a oração. Então toda a cultura islâmica ela é preservada naquele local. O nosso incentivo é lutar pela paz naquele local. Nós queremos apresentar um Deus que é um Deus de paz. E único para todos. E único, né? para todos. Né? O nosso objetivo não é apresentar um Deus de guerra, porque Deus não é de guerra. Não. Jesus, quando esteve nesta terra, ele trouxe paz. Ele introduziu guerra, né? Introduziu guerra. Paz, né? Então, mostrar ao mundo, a comunidade que está ao redor daquele local, a grande influência que é o Senhor Deus para todos os povos. Ótimo. Agora vamos fazer... Assim, será que você consegue... Desculpa, por quê? Não, porque para o Senhor não existem fronteiras. Verdade. Deus atravessa todas as fronteiras. Com certeza. Assim, para fazer só um resumo, será que você consegue muito rapidamente falar para mim da comunidade judaica? Então, a comunidade judaica, se diz local. Local. Eu não tenho autoridade para falar da comunidade judaica, porque
minha área mais com os É árabes. dos árabes. Uhum. Mas Mas nós local temos... no sentido assim, né? Existe essa... Existe a comunidade judaica aqui também no Brasil, Sim. né, promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma casa de oração que por muito tempo esteve próximo da comunidade árabe. Isso que eu ia te perguntar, É. porque eu sei que é muito próximo Hoje ali. eles Por isso mudaram. acho que eu perguntei, na É uma rua, verdade. né? É uma rua, É né? uma quadra de aí? distância. Era uma faixa de Gaza. Brasileira. Uma faixa de Gaza. Tá. Mas é uma comunidade que também preserva os princípios da Torá, Ah, preserva a cultura judaica, que tem feito um lindo trabalho também com os judeus, uhum. tem promovido a paz. O interessante é que os membros da comunidade judaica, eles frequentavam também a comunidade árabe. Pois é, por isso que eu te perguntei, porque eu estive, eles frequentavam Eles mesmo. frequentavam a tinha essa... comunidade árabe e os da comunidade árabe também frequentavam a comunidade judaica. E por que não frequentar se somos povos irmãos, né? Pois é. Somos pessoas de O mesmo, né? O mesmo pai, mesmo né? Deus, o mesmo pai. É. Então nós frequentávamos, eu preguei na comunidade judaica, Uhum. o líder religioso da comunidade judaica pregou na comunidade árabe. E nós temos que fechar este assunto com paz, né? Porque guerra, né? Não dá. Existe alguma possibilidade de haver paz entre essas nações? Olha, na minha perspectiva, na minha ótica, eu creio que é difícil. Simplesmente difícil, dentro do âmbito humano, né? Tá. Porque o orgulho prevalece, né? Nos dias de hoje nós E por incrível vemos, que pareça, o orgulho precede a ruína. Isso é forte, é verdade. Infelizmente, são duas nações que não se combinam, dois povos que não se combinam. Isso é profético? Isso é profético, né? Gênesis fala sobre isso, Uhum. é histórico. E tem que terminar assim. Existe um problema muito sério que é o problema político e social entre Tá, que a os gente dois não povos. vai entrar na política, né? Mas existe esse problema. Existe a questão religiosa. Que é forte. A questão religiosa. Existe, por exemplo, o apoio que a América dá a Israel e, em contrapartida, não dá aos países árabes islâmicos. Então já cria uma intriga aí. Entretanto, eu creio que esta paz ela não virá sem a presença de Deus. Né? Somente Deus para trazer a paz entre esses dois povos. Enquanto esses povos estiverem tendo uma visão de um prevalecer sobre o outro, de quem é o mais forte, de quem é o mais poderoso, são dois povos irmãos, é como se fosse uma briga dentro de uma casa. Pois é, uma virei a família. cara pra você porque você Não fez quero isso falar, pra mim, não falo com isso. você, não é? E não vai alcançar nenhum Nossa. objetivo, nada. Agora, o dia que estes povos entenderem que são filhos do mesmo Pai, que são filhos de Deus e que precisam estabelecer uma paz Se unirem. e se unirem, serão povos felizes, fortes ao redor do mundo. Fico imaginando se eles se unirem agora, né? Que potência não seria, né? Nossa, Que potência Que- não seria no nosso mundo? a inteligência contida entre judeus e árabes. Fenomenal, vamos Não, falar, sim. né? Agora, a questão é o seguinte, também existe aquela parte profética, né? Infelizmente, o nosso mundo Sim. está caminhando de mal a pior. Em todos os lugares. Se fala tanto de paz, mas se investe mais em guerras. Pior que é Na mesmo, verdade, a gente ri, mas É. não é bem isso. É triste de ver, mas é uma grande verdade. É uma né? verdade. Aí você pega aquela questão da faixa de Gaza, Hum. que fica ali na costa do Mediterrâneo, né? Um local que virou Uma disputa. uma disputa, um jogo de poder, né? Entre Israel e Mas Palestina. mora muita gente, você tinha me falado 1.700.000 pessoas. É 1.700.000 gente demais. pessoas ali. É muita É muita gente. Muita. E Israel, que é aquela parte, os palestinos De quem é? desejam. De quem é? Então, historicamente, eu vou puxar para o meu lado. Ô, Historicamente, doutor, como é que é isso? Historicamente pertence, inicialmente, se nós pegarmos o contexto bíblico, Tá.
Deus prometeu tudo isso ao povo de Israel. O povo de Israel, todo mundo. Tá Isso. bom. Só que, entretanto, o povo de Israel deixou aquilo, né? Na diáspora, eles deixaram aquele local. Abandonaram aquele local e os árabes tomaram conta daquilo. E os palestinos tomaram conta. Tá. E estão de posse os palestinos. E quando os palestinos também saíram, e houve então essa disputa de poder pela faixa de Gaza. Tá. Hoje é um ambiente de conflito religioso e conflito político. Isso dificilmente vai se resolver. Mas quem determinou que aquele lugar é dos palestinos? A ONU determinou. Ah, ok. Tá. Então, quando você me disse ali, nós estávamos até comentando sobre isso em off aqui, ela determinou que fosse dos palestinos por qual motivo? Simplesmente porque os palestinos precisavam de um território. Ah, eles não tinham território, né? Precisavam de um território. Como os judeus também na diáspora precisavam de um território quando voltaram. Certo. E concederam ao povo de Israel. Ok. Certo? Então, os palestinos precisando de território, necessitando de um território, concederam aos palestinos. Hoje Israel briga por esse território e os palestinos também brigam por esse território. Mesmo sendo da sua propriedade? Mesmo sendo da sua propriedade, porque a questão do Estado palestino difere muito do Estado de Israel. Porque na realidade aquele território está dentro do território de Israel. E é um lugar que ficou parado no tempo. Ficou parado, também, né? Faz divisa com Israel e divisa com o Egito. Né? Está no mar Mediterrâneo, na costa do mar Mediterrâneo. Voltando aqui para a paz. E aí quando se acha essa harmonia? Creio que só até quando entenderem os desejos de Deus, os desígnios de Deus, a vontade de Deus para a vida, entenderem que eles precisam criar uma noção de aproximação, precisam deixar as divergências de lado, se apoiarem nas convergências. Eu acho que aí é o primeiro passo para a paz. Ainda assim, o homem é corrupto. Né? O homem é corrupto, sem dúvida, tem né? muitas dificuldades de mudança, da de verdade, estrutura, da verdade. Aí é só com a volta de Cristo que nós acreditamos como cristãos. Né? Então que Ele volte logo e traga toda essa paz que todos nós esperamos, Amém, assim né? O mais rápido possível, né? Pastor Chaguri, muito obrigado. O tempo foi muito curto, né? Nós tentamos falar o máximo, mas tem assunto aqui para o resto da noite, né? Muito assunto. Mas muito obrigada por ter vindo. Então, o programa Simples e Direto aqui vai estar sempre de portas abertas para te receber. Marcos, a você também. Nosso programa está sempre com você, lançando DVD, vem estar conosco. E eu quero que você encerre aqui, né, tocando pra gente, né? Ok. E mostrando pra gente que através da música a gente encontra a paz, né? Quem sabe uma melodia árabe. Oh, lá, já puxou pra dentro de novo. Ele tem uma melodia árabe. Ok. Aquela introdução árabe. Sim. Tá feito? Ele manda em você.